Hoje, 31 de março, iniciando aqui a nossa jornada da reunião de pautas do mês de abril. A gente tem aí 10, está fazendo um ano esse mês agora de projeto, né, desde o lançamento que aconteceu lá em abril na Chácara da IC. E aí a gente tem agora um ano e alguns ingressando, então eu vou fazer aqui algumas menções a algumas regras que alguns já conhecem, que para outros é novas, né, em relação ao formato das produções, como é que essas produções devem estar estruturadas pensando ali nas regras contratuais, inclusive, né, de entrega aqui mensal. O programa ele foi lançado com a proposta de fortalecer as organizações parceiras, né? Então, a gente tem todos vocês conectados a alguma dessas organizações, sejam colônias de pescadores, sejam associações que estão ligadas ali à agricultura familiar, a enfim, dinâmicas que vêm dos territórios de organizações e processos de organização comunitária. Então, sempre vocês vão estar conectados a essas organizações, e a ideia é que vocês fortaleçam e sejam esse elo. A comunicação que é executada dentro das organizações, seja pelo Instagram, principalmente o Instagram, que é a plataforma mais utilizada, se dá de uma forma muito autônoma. Então, a gente não tem ali um acompanhamento direto, não precisa passar pela gente a aprovação dos conteúdos, é um diálogo entre vocês e a organização, isso acontece de uma forma ali muito direta, né? Dentro dos interesses da organização, sempre tomando cuidado para, principalmente esse ano, que é um ano eleitoral, para não ter conteúdos que sejam de promoção de pessoas, né, que tenham ali o interesse político partidário. Então, essa é uma orientação que a gente sempre deixa para que vocês tenham um olhar crítico em relação aos conteúdos que estão sendo divulgados. Exemplo, tem lá uma assembleia comunitária, tem lá uma reunião ordinária, tem lá uma assembleia extraordinária, vocês vão participar, vão fazer o registro ali da atividade, e aí, como esse ano é um ano eleitoral, então tem muita autopromoção ali de pessoas externas à organização, né? Que vão ali para participar desse encontro. E aí ter cuidado com o que vai ser divulgado, para não fazer palanque político pelas redes sociais da organização, né? Então, tomem muito cuidado quanto a isso, estejam atentos, atentas, validem sempre com a organização. Se precisar de uma orientação nossa, a gente auxilia nesse processo. Mas essa comunicação, ela é de uma forma muito direta, porque a ideia é que vocês sejam esse elo de comunicação dentro das organizações, né, e que vocês estejam ali mostrando a organização. Então, quando a gente vê lá que a Colônia Z20, que o STTR, que lá a Turiarte, a Mabela, as Amélias, enfim, que as organizações que vocês fazem parte estão atualizadas, as contas no Instagram, a gente sabe que são vocês que estão por ali, e esse é um interesse que a gente tem enquanto fortalecimento, né? Para fins de bolsa, que aí é o nosso compromisso mensal, a gente tem uma produção, uma única produção por mês, que é um vídeo, né, um vídeo que tem entre 4 e 8 minutos, e essa produção, ela tem ali suas especificações técnicas, né? Então, é importante que vocês apareçam enquanto repórteres, né? Que é o crédito de vocês, é a imagem de vocês, então esse momento é muito importante. Pode aparecer no início do vídeo, no meio, no final, pode aparecer com o entrevistado ou pode aparecer sozinho, isso vai muito da sensibilidade ali do perfil de cada um. Então, isso a gente não mexe, né? Só que é importante a participação de vocês e a presença de vocês nesse vídeo. Tem que ter entrevistados, as fontes que vão dar subsídio ali para a informação, e tem que estar ali alinhado a aquela temática que vocês propuseram, não pode sair do foco daquela pauta daquele mês. E entendam que a pauta do mês não necessariamente é a pauta que a gente traz aqui, porque tem muita flexibilidade para fazer outros temas para além desses. Isso quer dizer que a gente traz uma pauta sempre, mês a mês, estou resgatando isso para quem está chegando agora, tá? Mas também para relembrar quem já está no programa. A gente traz uma pauta mês a mês para que vocês tenham uma ideia de possibilidades para quem está sem ideia e tal, mas eu quero muito que a gente chegue a um momento que eu não precise mais passar a pauta. Por quê? Isso quer dizer que vocês já estão com o olhar treinado para saber o que rende e o que não rende.
né? E tudo pode render. Ontem mesmo eu estava vendo uma publicação de uma jornalista que trabalha há mais de 30 anos com comunicação, e ela falando sobre isso, de que toda história rende, toda história rende. Então, é a forma como a gente vai contar, tá? Semana passada, a gente está com muita atividade de campo agora, e a gente está inclusive algumas organizações de vocês, eu vou chegando, que foram contempladas no projeto Indica Tapajós, né, que é um projeto de inclusão digital, e aí a gente está treinando ali para a operação do drone, né, a gente está fazendo a instalação de internet e tal, fazendo formação, e aí, quando eu cheguei lá na comunidade Conceição do Ituqui, tinha um pescador e ele estava contando ali a história que ele tinha sido ferrado por arraia, né? Só que não era uma história comum. Ele foi ferrado 22 vezes por arraia. Nossa, o nosso olhar enquanto comunicação, o nosso olhar enquanto jornalista, é de que as histórias peculiares ali, que são particulares, elas rendem, né? E aí, assim, o time, né? Como é que é? Se foi ferrado 22 vezes, bora gravar essa história aqui comigo. Percebam que isso está ali na nossa veia, né? Está ali no nosso sangue. Então, assim, a gente não deixa passar uma oportunidade como essa. A gente está numa conversa informal, tem ali um elemento que é diferente, aquilo vai virar um conteúdo, aquilo vai virar uma matéria mais leve, né? Porque aí a gente vai entendendo os perfis, né? Uma pessoa que foi ferrada 22 vezes por arraia, que está bem, que está viva, que não tem sequelas graves ali, né? É uma história curiosa, é uma história que mostra ali, né? Que faz parte do dia a dia das comunidades. Então, é interessante. Então, vejam, não era uma obrigação minha parar o que eu estava fazendo para gravar, mas sabe, isso faz parte da nossa rotina enquanto comunicador, né? É uma oportunidade de comunicar, de mostrar o território. E aí eu fui lá e gravei com ele e tal, de uma forma muito simples, de uma forma muito natural, pedi para ele falar. Ele fala pouco, se vocês forem olhar, quem não viu esse conteúdo está lá na página da Sapopembe, dos repórteres. É uma pessoa que não fala muito, eu tive que fazer mais perguntas do que teve respostas, mas a história em si é interessante, né? É curiosa. E aí a gente gravou ali aquele conteúdo, ele está até bem, apesar de ser um pouco longo, né? Um vídeo para além do que o Instagram costuma entregar, mas ele está com mais de 1 minuto, está quase 2, mas ele está até bem, assim, está performando bem, está entregando bem. Então, é isso que eu quero muito aguçar em vocês, essa curiosidade, jornalista por essência, né, comunicador por essência, é curioso. E essa curiosidade é que vai fazer com que os produtos de vocês, as pautas de vocês, se tenham o ineditismo, tenham ali esse caráter informativo, tenham profundidade, por meio da curiosidade que vocês estabelecem ali. Aí eu reforço, né? Tenho dito nas formações sempre, presenciais principalmente. O que vai fazer a diferença é a simplicidade na abordagem. Mesmo que o nosso entrevistado ele seja monossilábico, ele fale pouco, mas a forma como você pergunta vai ali deixando ele mais à vontade. Então, mesmo ele falando pouco, ele vai falar. Ele vai falar. Então, sempre com perguntas simples. O que? Quando? Como foi? Né? Perguntas abertas, para que ele se sinta à vontade para falar. Não precisa ter introdução rebuscada, não precisa mostrar que você domina o assunto, precisa mostrar, é o contrário. Isso, inclusive, eu li ontem nesse conteúdo da jornalista, né? Falando sobre isso. Há mais de 30 anos, ela foi aprendendo que não precisa mostrar para o entrevistado que você domina o assunto. Precisa mostrar, às vezes até o contrário, né? Quanto mais ignorante, mais o entrevistado se sente à vontade. Ignorante no sentido de você não precisar mostrar que você domina o assunto, você precisa mostrar que você não entende, que quem vai falar é a pessoa, porque é a pessoa que entende aquele conhecimento, que tem domínio daquele tema. Então, se você está gravando com um agricultor, uma agricultora, deixa ele falar. Não precisa você induzir ele a dizer assim, se eu planta se eu planta de 6 em 6 meses, é? Aí ele vai falar o quê? É. Não, de quantos em quantos meses eu planta? Aí ele vai falar, eu planto de 6 em 6 meses. Então, sempre perguntas dessa natureza com essa formulação, porque dependendo da pergunta, a pessoa vai se sentir mais à vontade ou não para responder.
Então, a gente vai ali trabalhando para que a gente cada vez mais deixe mais o nosso entrevistado falar e a gente fale menos, a gente pergunte menos, né? Como que o senhor faz a sua farinha? Quando que o senhor começa o processo de... Primeiro processo. Qual é o primeiro processo? Qual é o período? Esse período agora o senhor está pescando que tipo de peixe? Mesmo que vocês conheçam ali, que vocês dominem a realidade, por exemplo, Jaliane, o que que tem agora lá na... O que que está pescando em Itaparameri? Está desligado o microfone. Ainda está desligado. Tem que clicar aqui em cima do microfonezinho. Agora. Bom dia. Bom dia. Agora eles estão na pesca, tipo, com alguns peixes então no defeso, né? E a safra que está fraca. Então eles estão ali pegando bem pouco. Posso dizer que a maioria, um pouco dos peixes proibidos, né? Que está saindo, que está fraco, o Para peixe. subsistência, né? Isso. No caso, eles estão pegando só umas... Agora deu uma esfriagem no lago, né? Que se chama. Aí deu umas pirapitinga, deu pescada. Foi alguns peixes que começaram a dar. Que bom que deu, porque 2 semanas atrás me enganaram, me deixaram 1 hora lá pescando, dizendo que tinha peixe, não tinha peixe nenhum, não peguei foi nada, não veio nem piracatinga na linha. Isso. Ultimamente não está dando nada. Agora a maioria dos pescadores estão tirando as malhadeiras porque não está dando, que a água não está crescendo. Ó, e aí, assim, mesmo a Jaliane conhecendo lá, aí na abordagem tem que ter muito cuidado que, exatamente por vocês conhecerem a dinâmica, na hora da pergunta é diferente na hora da passagem. Na hora da passagem, que é vocês falando, aí vocês podem colocar todo o conhecimento de vocês ali, né, para jogo. Agora, quando a gente está ali abordando o nosso entrevistado, é sempre ter cuidado para a gente não induzir. Porque imagina, aí ela chega lá e fala assim, vai lá gravar com barraca, e vai falar assim, tá ruim de peixe agora, né? Ele vai falar, tá ruim de peixe. Não, tem que perguntar como que está de peixe agora, né? Como é que está a pesca agora? Aí, por mais que aí ele, muitas vezes, até o entrevistado, por saber que você conhece, ele talvez estranhe, ele vai falar assim, como você sabe? Pode ser. E não tem problema, não tem problema. O que é melhor que ele caracterize ali, responda de forma a caracterizar a pergunta, do que ele ser monossilábico, né? Então, você vai perguntar assim, como é que está a pesca agora? Aí ele vai falar, nesse período agora está ruim, porque está tendo esfriamento, nananã, nananã, enfim, esses termos ali. Aí você já aproveita a pergunta dele para fazer a próxima. E o que é esse esfriamento? Não sei se é esse o termo que tu falaste. Mas Isso. aí ele vai... Esfriagem, né? Então, e o que é esfriagem? Porque para você está claro, mas para quem está em casa, a gente tem que se colocar sempre no lugar ali de quem está assistindo o vídeo. Então, o que é essa esfriagem? Aí ele vai explicar, esfriagem é isso, isso, isso. Então, sempre estejam atentos. O que eu percebo é que em alguns vídeos, parece que o repórter está em outro planeta, não está prestando atenção no que a pessoa está falando. Aí coloca o microfone lá e deixa a pessoa falar. E aí perde a oportunidade de fazer ali um vídeo esclarecedor, porque a pessoa falou um termo que ninguém sabe o que é. Aí, às vezes, fica ali, que a gente chama no jornalismo de filho da pauta, né? Que é quando o repórter ele só cumpre o que está na pauta, né? Aí você tem ali as perguntas, ele está com papel na frente dele, que nem é legal, tá? É por isso que o meu sonho é não precisar mais da pauta, porque eu não gostaria que vocês ficassem presos à pauta, eu queria que vocês ficassem mais livres, mais naturais, mais soltos para conversar ali com as pessoas. E atento, né? Ter uma conversa atenta. Que aí fica o repórter ali com papel, e ainda aparece no vídeo às vezes, né? A pessoa já respondeu a pergunta seguinte, e aí ele volta e pergunta de novo, mas ele não percebeu que a pessoa respondeu. Ele está tão preso ao papel, à pergunta que está ali, que ele não percebe que a pessoa já respondeu.
ou que tinha um elemento que poderia ter sido aprofundado e ele perdeu a oportunidade porque está ali, ó. A pessoa está respondendo e ele está olhando para o papel para ver se já para na próxima pergunta está tão, né, preso ao papel, já engatar na próxima. Nem se importa com o que a pessoa está falando. Então, é muito importante que, mais do que seguir um roteiro, vocês estejam atentos ali às histórias. Esse mês deu um salto muito grande em termos de qualidade nas produções. Tá? Eu percebi o esforço que vocês tiveram ali para qualificar as matérias, né? Para ampliar ali a narrativa, para qualificar até a entrada de vocês no vídeo, né? Na passagem. Então, já melhorou bastante. E a ideia é que vocês sigam evoluindo, porque é um processo para a gente, né? Um processo formativo para a gente, quanto ali comunicador, como porta-voz do nosso escritório. Então, isso é bem legal. Aí eu vou pedir, eu vou exibir aqui agora a pauta, rapidamente, tá? Aí, esse mês, a gente vai ter 3 temas específicos. A gente vai ter a possibilidade de tema, tá? Aí, lembrem que vocês têm um tema na comunidade, é mais importante esse tema que vocês trazem para a gente do que o tema que a gente está sugerindo aqui. Quando tiver um tema específico, aí eu vou dizer, olha, esse mês é para todo mundo esse tema. Mas aqui são ideias de possibilidades, tá? Porque aí você tem lá, como aconteceu esse mês, a pesca do Mapará, lá em Curuá e em Alenquer. Então, a pauta vai ser essa, né? Não está aqui escrita, mas a pauta é essa. Você tem ali a soltura de quelônios, né? Então, essa é a pauta. A gente só alinha para que não fique factual, tá? Para que ele não seja temporal para não vencer. Porque teve algumas matérias dessas do Dia das Mulheres que ficaram super temporais. E aí fica ruim porque vence. A gente está com materiais ali, com muito material para soltar. E aí vai soltar daqui abril, maio, vai ficar velho, né? Quando ele está datado. Quando ele não está datado, aí a gente solta em qualquer momento e ele permanece atual. Agora, um vídeo que diz assim, nesse mês das mulheres e tal, né? Aí ele pensa, o que a gente vai ter que fazer? É ter que reeditar o material por aqui, e isso é ruim, porque, enfim, né? Imagina ter que editar 30 vídeos ali, né? 30 não, agora devo ter uns 90 ali na fila de espera. Então, a gente tem muito trabalho. Então, o ideal é que ele já venha no ponto de ser publicado, né? Então, tomem cuidado com essa narrativa, para que, se a gente fale de uma data, se a pauta tem uma data como foco, a gente não fale dessa data. Eu vou dar um exemplo agora prático. A primeira possibilidade é esse, né? Mudanças no clima. O que já mudou na comunidade? E aí a gente tem a mudança das estações, né? Cheia, vazante. A Jaliane, inclusive, falou agora, esse período está ruim. Mas que período é esse? Agora está subindo ainda? Já está descendo? Como é que está esse período agora? Em relação aos períodos anteriores, né? Em abril do ano passado, agora a gente já está chegando em abril. Como é que estava esse período, né? Então, a gente sempre estabelece ali conexões e relações, né, de comparação a partir dos nossos entrevistados. Então, aqui nessa pauta 1, a gente tem como possibilidade de abordagem. Como é que esse ano o inverno foi por aqui? O nível do rio está mais alto, está mais baixo? Como que isso afeta a pesca, a roça, o deslocamento? Então, nas nossas andanças ali pela várzea, a gente tem percebido que tem mudado muita coisa, né? Inclusive, estou com alguns materiais para fazer lá de Aracampina, que a gente foi 5 anos atrás, tinha uma ilha enorme, a ilha está desaparecendo, as casas estão lá numa pequena faixa de ilha, e mais daqui a um tempo, essas famílias vão ter que sair dali. Então, é esse olhar que é importante que a gente tenha, né, para como isso tem afetado a vida das populações que vivem ali. E aí, aqui a gente teria como fontes agricultores, moradores mais antigos, tá? A gente tem ali essas possibilidades. Só fazendo. Eu adicionei a Stephanie como coorganizadora aqui, tá? Stephanie, se precisar aceitar alguém ou se precisar mutar, então, coloca aí, por favor. Tá, beleza. Obrigada.
Então, a gente tem aqui, pauta 2, tá? Cultura, resistência e território dos povos indígenas, porque esse mês a gente tem ali, no dia 19, o Dia dos Povos Indígenas. Aí a gente aproveita a data para a oportunidade. A gente não vai mencionar o dia, não vai mencionar a data específica, né? Mas a gente aproveita o gancho da data para fazer uma pauta fria, que é uma pauta que vai mostrar aqui como é que os povos indígenas têm mantido a cultura, como é que eles têm defendido o território, né? E aí a gente tem possíveis temas, focos. Dos que estão aqui na reunião, eu acho que não tem ninguém em território indígena, que eu lembre. O Aristide está aí, ou a Laiane. Não, eu acho que se tiver alguém pode levantar a mão, mas que eu lembre não tem, então não vou nem aprofundar muito esse tema. E aí o último tema é mudanças ambientais no território, que aí pega o gancho do Dia da Terra, né? É só o gancho, a gente não vai fazer menção na nossa matéria a data específica, porque, como eu disse, fica muito datada e aí pode vencer a matéria, né? Mas o gancho também está muito conectado com aquela primeira pauta lá, que é mostrar como as mudanças ambientais já estão sendo sentidas na prática pelas comunidades. E aí a gente pode abordar a mudança no regime das chuvas, tá? Os impactos para as atividades, o que mudou, como que essas pessoas que estão sendo entrevistadas percebem isso, né? Como é que era antes, o que está mais difícil hoje, como é que isso afeta a alimentação, a renda, como que as populações comem, o que elas comem, tá? Como elas encontram alguma solução para lidar com isso. Essa parte aqui é muito importante, porque aí a gente vai mostrar o que elas estão fazendo para adaptar ali diante dessas mudanças climáticas. E isso eu queria muito que vocês vissem essas oportunidades como uma oportunidade de ser, de fato, porta-voz do território para a política pública. Porque quando a gente vai lá para Brasília, quando a gente vai lá com os tomadores de decisão, a depender da qualidade do material, de como ele entendam qualidade, como a possibilidade de dar voz àquelas pessoas que estão no território e que sabem o que está acontecendo. Porque aí um vídeo bem estruturado com essas respostas, a gente chega e mostra lá, né? Quando a gente está em muitos espaços como esses, né? De decisão, de tomada de decisão. E aí, inclusive, quando a gente fez o levantamento dos impactos da seca, lá em 2023, a gente fez uma nota técnica. E essa nota técnica, ela subsidiou, inclusive, um apoio que foi direcionado para os pescadores e pescadoras na época. Então, pensem nessas oportunidades como vocês sendo esses porta-vozes que, de repente, podem levar ali um apoio para a comunidade, né? Então, sempre tenham um carinho nessa elaboração, porque isso, com toda certeza, vai ser útil para a comunidade de vocês, tá? Aí, mais ou menos nessa linha, assim, não é muito diferente do que a gente já vem fazendo nesses últimos meses, tá? Aí eu vou aproveitar para mostrar isso bem aqui, ó, conteúdo. Cadê? A gente tem uma série de materiais lá no site da Sapopema que são educativos, tá? Quem quiser se aprofundar, quem quiser estudar esse material, ele fica bem assim, Sapopema Relatórios, esse é o link. Aí tem várias notas técnicas que a gente tem feito, tem estudos, tá? E aí tem várias cartilhas, tem materiais muito ricos aqui que estão à disposição, tem os acordos de pesca, né? Tem, enfim, muito material aqui. Aí, esse material bem aqui, que é as cartilhas de monitoramento, explicam o que é o pulso de inundação. Quem não está, com exceção das comunidades que estão em terra firme, que alguns de vocês estão, as comunidades que são ribeirinhas, que estão ali rodeadas por rio, tem esse pulso de inundação, tá? Tem uma explicação mais detalhada, mas de forma geral a gente tem ali 4 ciclos, né? Tem a cheia, a seca, e aí tem o processo de subida dos rios e de vazante, né? Então, a gente tem ali esse período, as casas ficam normalmente em palafitas, né, que são casas ali suspensas, e isso muda totalmente a dinâmica de vida nas comunidades, né? Precisam se adaptar. No período da seca, tem ali mais facilidade para pegar o peixe, desde que a seca não seja muito severa, porque se for muito severa, o peixe morre, né? O peixe fica ali preso, vai ficando sem oxigênio e vai morrendo. Se tiver muito cheia,
Aí o que acontece? O peixe se espalha e fica difícil de pegar esse peixe, né? Porque ele fica muito lá embaixo, ele consegue ali acessar lugares que os pescadores não conseguem capturá-los. Então, isso muda totalmente a dinâmica de alimentação na comunidade. É importante que a gente compreenda isso para que a gente narre isso, para que a gente aborde isso, instigue os nossos entrevistados a falar sobre isso. Isso precisa estar claro para a gente. Aí, para quem quiser aprofundar mais esse conteúdo, tem todas essas cartilhas aqui que a gente fez no levantamento, inclusive como é que é a extração do peixe em determinados períodos, né? Tem período que consegue mais, aí a gente tem tudo isso comprovado por meio do diário de bordo dos pescadores, tá? Aí o esforço que eles tiveram que fazer, por exemplo, na enchente, quantas vezes por semana eles tiveram que pescar, quantas horas por dia, qual foi o período, um trabalho bem detalhado e bem profundo, tá? Como é que foi o esforço de pesca na cheia? Aí você já vem que tem uma diferença. E aí que teve que pescar mais, teve que ficar mais tempo no lago. Na vazante, como é que foi? Ó, aí aqui tem o tempo, tem o peso que eles conseguiram capturar, o peso médio. E esse mesmo estudo tem para várias regiões. Esse aqui foi lá para a Ilha de São Miguel, aí tem para o Tapará, tem para vários locais que a gente fez esse estudo lá em 2018, tá? Então, para vocês saberem que tudo isso tem uma explicação do porquê que foi feito assim. Alguma dúvida em relação ao tema? Todo mundo está ok? Vou abrir a rodada agora de perguntas. Vamos lá, Silvia, pode fazer a pergunta. No caso, então, o tema desse mês, para a gente abordar, seria sobre a pesca, é isso? Depende. Aí depende se. Lembra que eu falei que o guia daqui das pautas é muito no caso de vocês não terem ideia de pautas, né? E aí, se tem uma ideia de pauta, esse momento é que a gente valida aqui. Eu estou pensando em fazer na minha comunidade, no meu território, tem esse tema. Para a tua matéria, que é a primeira, aí eu sempre oriento que a primeira seja apresentando o território. Essa é um pouco mais livre, porque aí você vai apresentar a comunidade que você está. E aí apresenta qual é a dinâmica de pesca, qual é a dinâmica de pesca, não, a dinâmica de subsistência, né? O que as comunidades fazem. E aí, com vocês, tem muito a questão do extrativismo, né? Então, eu acho que talvez a matéria possa ser muito direcionada para essa finalidade, de mostrar como que as comunidades estão estruturadas. Então, é um material bem aberto, então você pode começar ali apresentando mesmo, de fato, a sua comunidade. São domingos? Qual é a sua comunidade? Desculpa. Isso, comunidade São Domingos. Domingos, né? Então, estamos aqui na comunidade São Domingos, aqui tem tantas famílias, as famílias estão organizadas principalmente nas atividades de extrativismo, de pesca, enfim, vai caracterizar ali como é que está, e vai conversar com as pessoas para falar, mostrar o dia a dia. Aí lá no YouTube da Sapopema tem vários vídeos, esses vídeos que retratam a comunidade, que são lá do mês de maio, junho, tem vários, eu posso até te mandar uns depois. Então, eu sempre oriento que o primeiro vídeo seja desse jeito. Aí depois a gente vai entrando ali nas pautas específicas. Aí o teu segundo vídeo poderia ser especificamente sobre a organização em torno das amélias, né? Enfim, o roteiro de pauta, ele é sempre exceção, né? No caso de vocês não terem ideias, aí ele entra. Mas isso só vai acontecer lá para frente, porque por enquanto tem muita coisa para mostrar, né? Então, já teria duas pautas para te trabalhares ali. Aí já é aproveitar as oportunidades todas que se vê, por exemplo, tem coleta, elas saem agora nesse período para coleta de sementes, aí já aproveita para ir lá fazer a imagem da coleta de semente. Tem a produção agora, nesse processo, nesse período, já aproveita para fazer imagem, porque tu vais precisar. E aí já aproveita para gravar. Então, tu tem duas pautas ali para os próximos meses, né? Que é uma primeira geral, e a segunda pode ser específica sobre a produção das amélias, mostrando o histórico das amélias, quem são, o que fazem, para onde produzem, como que está estruturada, como é que é o processo de governança, tudo isso, dá para mostrar bastante coisa. Aí eu posso te mandar essas duas pautas específicas que a gente tem dos primeiros meses.
Ok, tudo bem. Então eu aguardo, então. Tá, beleza. A Jaliane, a mesma coisa. Jaliane é a primeira pauta, né? Então, a primeira pauta seria legal que fosse mostrando ali a comunidade, né? Mostrando Taparamiri, como é que Taparamiri está organizado e tal. Enfim, tem várias possibilidades, mas para vocês que estão na primeira pauta, seria legal que fosse essa primeira aqui apresentando a comunidade, apresentando a dinâmica de vida. Aí, então, eu vou enviar essa primeira pauta para vocês. Cadê? Quem é mais que está a primeira? A Camila é a primeira também ou não? Não, já é a segunda. É a segunda, né? Tá. Aí segue o fluxo. Se tiver alguma sugestão para além dessas, aí vocês podem me trazer. Aí, em Óbidos, o seu Alexandre é muito presente, então ele está sempre ali em diálogo com a gente. De vez em quando tem uma sugestão, pode perguntar para ele se ele tem alguma sugestão para esse mês. Se ele não tiver, aí a sessão é a roteiro de pautas. Mas a ideia é que vocês também tragam esses elementos ali de pauta de acordo com a vivência no território. Então, ser filho da pauta, que nem eu tenho dito sempre, a gente sempre fala isso no jornalismo, é você perder a oportunidade de mostrar uma coisa real que está acontecendo no território para poder inclinar aqui para caber dentro da pauta. E não é essa a ideia. A ideia é que vocês tragam do território as pautas do território. Imagina, você está ali sofrendo com o fenômeno das terras caídas. Passa lá os navios em alta velocidade na comunidade. Mas você tem a pauta aqui, você vai lá e faz a pauta. Você perde a oportunidade de ser porta-voz de uma situação que está afetando a comunidade, né? E aí é muito importante que vocês tenham esse olhar sensível. Está passando lá, já vou fazer um flagrante aqui. O navio lá, a barcaça está passando em alta velocidade, aí quando chega lá a água, vai derrubando, né? A terra que está na margem do rio, vai escavando. E aí as comunidades vão sofrendo, você perde a oportunidade de mostrar ali a realidade. Então, peguem sempre o flagrante. Aí vocês estão com dúvida? Conversa comigo. Às vezes eu demoro a responder, mas porque a gente está em campo, a gente está viajando muito. Mas uma hora eu respondo. Então, a gente vai ali validando e vai qualificando. Uma pauta como essa, a gente consegue emplacar, inclusive, na TV, né? Consegue dar visibilidade. Lá a Nayara fez a matéria lá, o pessoal, é bem bacana isso, esse registro, né? As comunidades vão entendendo que vocês são porta-vozes do território. Aí eles mandaram mensagem pedindo a presença da repórter da região, que é a Nayara, né? Aí eles pediram para participar lá, agora chegou a Jaliane para reforçar o time, né? Mas eles perguntaram assim, dá para enviar dá para enviar a Nayara para fazer a cobertura aqui da coleta de lixo que vai ter? E aí ela, no primeiro momento, nem podia, mas foi lá, depois eu só vi que ela já estava lá. Gravou a matéria, me enviou os vídeos, saiu na TV, então isso é bem legal, porque o território vai se sentindo fortalecido, empoderado, por ter uma porta-voz ali presente, né? Então, agora vai ampliando o time, né? Agora já tem a Jaliane para dar cobertura nas 9 comunidades do pai, né? Isso é bem legal. Então, à medida que vocês forem ali sendo vistos, mostrando, ouvindo as pessoas, vocês vão se posicionando como esse porta-voz dali da sua região, da sua comunidade, tá? Isso é muito legal. Então, aproveitem essas possibilidades, vejam o que dói na comunidade de vocês, conversem. Às vezes tem temas que são muito mais interessantes do que a pauta, mas isso precisa ter a sensibilidade de vocês. Se vocês não estiverem atentos a isso, aí vai ficar sempre fazendo os temas que vêm ali da pauta. Aí eu estou fazendo a rodada, na paralela também estou fazendo a rodada de visitas, e aí eu vou vendo, mapeando ali, estou ali com o repórter, já estou mapeando os temas, olha, eu acho que isso é interessante, isso rende. Nunca percam isso de vista, porque a reunião de pauta é um momento para a gente dialogar, para a gente conversar aqui, tirar dúvidas e tal, mas o tema que vocês trazem é muito mais interessante. Isso precisa aparecer aqui. Se não aparece, eu vou trazendo os temas, tá? Para ter um tema ali direcionador. Mas a ideia é que vocês tenham os temas que venham da comunidade, que venham da realidade. Aí eu estou dando sequência, na semana que vem, na outra semana eu vou em Gapoaçu, que é lá perto do Maró, né, do Alto Maró, ali com o Elton, e aí assim eu vou fazendo a rodada, tá? Então eu vou chegando com alguns de vocês. Com a Josi também, eu acho que eu vou chegar ali logo. Josi, tu está na comunidade que foi contemplada pela MTR ou não? Não indica? Oi?
A tua comunidade é a que foi contemplada pelo Indica ou não? Sim, Foi, a né? comunidade foi contemplada, isso. Ah, muito bom. Então, já vou chegar e vou fazer a visita também. A gente já está ali mapeando mais perto, eu vou dialogar com vocês para ir chegando. Então, eu já estou fazendo a rodada ali, alguns territórios eu já fui, já fiz a visita, em outros eu vou organizando para aparecer, né? Em algumas, possivelmente, a Stephanie vai junto também. E aí a gente vai ali ajudando vocês a pensarem nos temas que estão no entorno, tá? E aí, por último, eu vou mostrar aqui para vocês. Vocês lembram que lá na vivência a gente falou sobre a bonificação, né? Que foi assim uma luta minha aqui para qualificar a bolsa de vocês, só que ele é uma bonificação. E isso, enfim, eu tive que desenvolver um regulamento para poder aprovar na coordenação, dando os critérios de quais seriam os critérios para avaliação dos vídeos, para que os vídeos estejam dentro de uma lógica de qualificação, porque, enfim, as coisas internas aqui, elas passam por um processo administrativo, né? E aí tem que passar por aprovação, tripla aprovação e tal. Então, tem a questão da sustentabilidade financeira, parece pouco recurso a gente olhando isoladamente, mas quando multiplica por 30 durante um ano e pouco, é um recurso muito expressivo. E aí isso teve que passar por, enfim, várias aprovações, e aí isso também acaba que impacta até no tempo de avaliação dos vídeos, porque você tem que aprovar. Antes eu aprovava de forma direta, né? Tá ok, tá dentro dos critérios, já aprova a bolsa. Agora tem a aprovação da bonificação. Ela não é feita só por mim, ela é feita pela coordenação. Então, a coordenação assiste os vídeos, depois de eu dar a sinalização, olha, esses estão ok, aí eles vão assistir para bonificação. Então, imagina que isso leva mais tempo, né? E aí, então a bolsa deve cair hoje, tá? E vai cumprir o prazo dentro dos contratos mesmo, né? Porque antes eu fazia de tudo para, à medida que os vídeos estão aprovados, já vai saindo, vai sendo executado o valor da bolsa. Agora vai ficar realmente como no contrato, tá? Lá no contrato de vocês é sempre o último dia do mês, 30 ou 31. Como os pagamentos na Sapopema são feitos na segunda, quarta e sexta agora, aí sempre vai ser assim, né? Se cai no dia 31, normalmente vai cair na quarta. E aí eu estou sempre aqui fazendo o papel, né, de cutucar ali, cai hoje, cai amanhã, cai hoje, cai segunda, cai... Mas depende dessa aprovação da bonificação, porque o valor não sai separado, ele precisa sair junto, tá? Explicando isso porque, enfim, para vocês terem a ciência de que o pagamento agora ele sai sempre nesse período, tá? Aí eu vou mostrar aqui os critérios de avaliação que eu tive que aprovar para poder ter a aprovação administrativa do custo. Tá, e no regulamento para bonificação, a gente tem aqui, enfim, a parte mais burocrática, tá? Nananã. Aí essa parte que eu queria que vocês vissem, tá? Critério de avaliação. Então, cumpriu o prazo, respeitou o prazo que tem de entrega, né? Que vocês sabem que é dia 20, né? Então, esse é o primeiro critério ali. Em relação à qualidade do conteúdo, está clara a informação, não fugiu do tema, né? Organizou a narrativa, tem coerência com a pauta, o áudio está ok, tá? Não está. E aí, eu aproveito essa deixa do áudio para lembrar que o microfone precisa estar carregado, tá? E eu ressalto isso porque eu percebi ali, pelo menos, eu acho que cinco vídeos que o microfone estava desligado. E aí, eu peço para checar, né? Peço para confirmar, mas eu já sei que ele estava desligado, ele estava descarregado. E como que ele carrega? Lá no cabo, deixa eu ver se eu tenho um por aqui para mostrar. Que eu até fiz um vídeo para mostrar isso, porque do microfone que vocês receberam, talvez isso seja até novidade para alguns, né? Vocês conseguem ver? Dá para aparecer aí?
Sim, dá. Tá. Bem aqui tem uma caixinha do lado, tá? Essa caixinha, ela tem aqui um cabozinho. Ela tem um cabo, tá? Esse cabo, vocês vão plugar aqui, tá? Tipo C, no microfone. E essa parte do USB, ou num cabo carregador do celular que vocês tenham, do próprio celular, ou do computador, ou de qualquer lugar que tenha entrada tipo C. Aí ele vai ficar carregando, tem que carregar os dois, se vocês forem utilizar os dois. É essa parte da base que carrega, tá? E aí tem o outro, esse aqui, ele não precisa carregar, tá? Esse aqui ele vai plugar no celular, lá. Então, vocês têm ali essa entradazinha, tá? Ele tem entrada tipo C também, tá? Então, por segurança, eu deixaria um pouco ele lá também, tá? Pegando carga. Então, vocês têm 3 dispositivos ali para carregar. Aí, o que acontece? É importante que vocês façam esse procedimento, porque na hora de gravar, para o áudio sair. Porque senão ele não vai sair. E aí, vai ser prejudicado. Tem até alguns microfones, é o caso do meu, quando ele não está carregado, ele não capta nenhum ambiente. O de vocês ainda capta, né? Fica só com som, com ruído externo, ele não pega direcional pelo microfone. E aí você perde a gravação ou a qualidade do áudio vai sair bem ruim, tá? Então é muito importante que vocês estejam atentos a isso, porque se o áudio tá ruim, você mata todo o vídeo. O vídeo tá super bacana, super bem produzido, mas no final não tem um áudio, ou tá quase inaudível, você perde a matéria, tá? Então, esse é um requisito indispensável. Relevância da pauta, aí a pauta está muito direcionada a esse, enfim, interesse comunitário, né? Tem que ter conexão com o território, não pode ser um negócio destoado ali da realidade, né? Tem que ter a presença de vocês, tem que ter a voz local, as pessoas do território, né? Tem que ter envolvimento direto ali de vocês na construção da matéria. Então, para cada coisa dessa, tem uma pontuação e aí, no final, a gente vai ter ali a soma dos pontos, e se atingir os pontos mínimos ali, vocês ganham a bonificação. Não atingiu, aí ele vai receber, ele vai ser aprovado, vai receber a bolsa mensal, mas não vai receber a bonificação, tá? Então, é importante que vocês estejam atentos a esses critérios, né? Entreguei no prazo, tive a clareza da informação, ele está tecnicamente ok. Aí tem alguns vídeos que eles estão bons, mas a edição a imagem, ela está desfocada, né? Lembrem sempre de limpar a câmera, porque quando a gente não limpa a câmera ali, tem que pegar um lencinho, limpar a câmera com um tecido que não vá riscar a câmera. Enfim, ter o mínimo de cuidado ali, a gente não pede um vídeo ultra mega profissional, né? Não pede nada disso. Mas ele tem que estar ali minimamente compreensível do ponto de vista do áudio e do ponto de vista da imagem, né? Está muito embaçado, está muito desfocado, está muito, enfim, tem erro na imagem, se colocou imagem externa, né? Tipo, pegou imagem da internet, aí ele não vai estar apto nem para a bolsa normal, vai ser preciso ajustar. Mas se ele atingiu o mínimo de critérios aqui, ele vai receber a bonificação, tá? Então, só para explicar para vocês, então, que como isso demanda mais tempo e a aprovação é feita agora pela coordenação, aí, enfim, tem esses critérios, né, que a gente teve que colocar ali para poder ter essa justificativa da bonificação, tá? Bom, é isso. E aí, agora eu abro para dúvidas. Vocês têm dúvidas? Tem alguma pergunta? Tem alguma questão? Repórter 8, quem que é? Raíssa. Raíssa, tá. Alguém tem alguma dúvida, alguma questão? Então, eu vou perguntar aqui, o que vocês estão pensando em fazer? Partira, o que vocês estão pensando em fazer esse mês? Vocês vão aprontar por aí? Ih, a Partira não está aí? Carol, Oi. Oi, professora. Eu estava ali ouvindo, tá?
que vocês imaginam para esse mês? Eu gostei bastante da matéria de vocês, assim, ficou muito legal. Doida para Oi, soltar. professora, obrigada. Só- Esse mês, a gente estava até conversando com a Ana Carolina, a Colônia Z66, ela vai estar em parceria com a Sapupema, né, levando os filtros para as comunidades da região de Várzea. E aí, nesse sentido, a gente já vai aproveitar, né, a viagem com a Carol para a gente fazer essas reportagens para a região de Várzea, que nós ainda não fomos, né, com a Ana Carolina. Geralmente a gente faz pela região aqui de Terra Firme. Então, será uma oportunidade para nós de estarmos indo, será um final de semana, né, passarmos lá com as comunidades lá da região de Várzea, daqui do município. Muito bom. Legal. Aí não precisa focar especificamente na entrega. Acho que vocês podem começar mostrando a Sim, realidade, né? A dificuldade de sim. acesso à água, contextualiza É essa justamente, é justamente esse ponto que nós vamos fazer as nossas reportagens, né? Nós vamos aproveitar a viagem dos filtros, mas com o intuito de fazer as reportagens com os outros temas, né? Que é muito importante a gente acompanhar agora a enchente, no caso, a dificuldade que eles estão enfrentando lá, né? E quais são os benefícios, quais são os malefícios que a enchente está trazendo, toda essa questão. Muito bom, muito bom. É isso mesmo, é mostrar a realidade ali, contextualizar bem, pegar o máximo de pessoas possíveis, falando como é que é o acesso, descobrir se tem contaminação, que geralmente tem, né? Por água, o pessoal sofre muito com diarreia, e aí vai mostrando esses elementos, né? Mostrando a dificuldade, como é que é o acesso. Eu acho que a grande sacada é ir até as casas lá, né? Mostrar como é que é o acesso, o que que essas pessoas fazem. Ah, eles usam lá a água que vem direto do rio, pega lá, né, tá em cima do rio, se é casa de palafita, ou tem que carregar muito distante, enfim, todas essas questões. Se eu não me engano, é o Luan que vai para essa rodada, se eu não estou enganada. O Luan opera drone. Aí eu peço para ele levar, eu passo para ele o drone, para levar o drone, fazer imagens, e aí vocês combinam com eles aí, se quiser. Até fazer passagem de vocês de vídeo andando com drone, aí dá para fazer também, acho que dá para fazer material bem legal mesmo, aproveitando ali o recurso e ele vai estar lá, né? E aí já Sim. faz as imagens e para qualificar o vídeo de vocês e vocês fazerem a passagem de vídeo com drone. Eu acho que é muito legal. Imagina ali, vocês aí capta o áudio pelo celular e depois junta, né? Então faz olhando para o drone ali, falando para o drone e captando com o celular o áudio. Depois junta as duas coisas, né? Vai fazer um material muito legal. Acho que tem muita Aí, possibilidade. na região de Várzea, nós temos umas comunidades que são beneficiadas, né, através do projeto. Carol, Oi, como é o nome do projeto que as comunidades foram beneficiadas para a questão da água filtrada? Salta Z. Isso, tem algumas comunidades que são beneficiadas, outras não, que tem esse processo que a senhora está falando, de ainda, né, a água deles vir diretamente ali do Rio Amazonas, né, da correnteza que vem. Outras não, águas já estão filtradas e tal. Aí esse levantamento fica bem legal, assim. Legal, uma boa comparação. De repente, até vocês podem se dividir, e aí, como vocês estão trabalhando juntas, né, fazer uma faz a parte da precariedade ainda, né, da falta do acesso à política pública e tal. Aí a outra já pega a parte que já fala da solução, né? E aí a Isso, solução entra os filtros, né, a distribuição de filtros, né? Sempre não tomem cuidado para não mostrar assistencialismo, né? Pelo contrário, é a luta das organizações, tipo, é a luta da colônia, né, buscando parceria para fortalecer o acesso como um direito, né? O acesso à água potável é um direito das comunidades, e as comunidades têm se mobilizado para ter esses apoios, então, sempre nessa lógica, né, de que as comunidades que estão provocando pelos seus processos organizativos, né, elas estão organizadas e elas buscam seus direitos. E aí existem iniciativas do terceiro setor, como é o caso da união de esforços entre o Projeto Saúde e Alegria, Sapupema, Colônia, para chegar ali com tecnologias de tratamento de água e tal, mais ou menos nesse sentido, tá?
Aí eu acho que ficaria muito legal se fosse assim, de repente uma fica ali mostrando como é que é hoje, a realidade daquelas que ainda não têm acesso à água de qualidade, e a outra já fala com as soluções que vão sendo encontradas. E aí entra esse conjunto de estratégias, né? A tecnologia do filtro, esse outro projeto, a própria comunidade entra com filtro de barro, aqueles que, eu acho que é decantação, né? Que desce a água, enfim, aqueles negócios lá. Então, acho que tem muita coisa legal que vocês podem fazer ali. Muito bom. Mais alguém? Deixa eu ver. Henrique, está pensando em fazer o quê? A senhora colocou a sugestão de pauta, né? Eu estava pensando já em fazer sobre as mudanças climáticas, porque principalmente ano passado, ano atrasado, que a estiagem foi bem forte, né? E muitos agricultores perderam muitas plantações, muitos peixes morreram. Os pescadores estavam falando também que ficou mais difícil para eles pescarem porque tiveram que mudar o local onde eles pescavam, ou tiveram que andar mais longe que eles andavam antigamente. Então, estava pensando em fazer sobre as mudanças climáticas, né? Conversar com uma agricultora ou um agricultor sobre como que foi para eles, né, nessa época dessa estiagem, se morreu muita plantação, se eles tiveram muita dificuldade para plantar, se mudou o tempo de colheita ou plantio deles. Estava pensando nisso. Muito bom, muito legal. E aí, Henrique, estou ouvindo minha voz de eco. Obrigada. E aí, acho que pode dar alternância, né? Tu está na comunidade ou está na cidade? Eu tô indo para a comunidade essa semana para poder fazer logo a entrevista. Que aí eu queria meio que fazer uma parte com uma agricultora e uma parte com um pescador, para dar uma realidade tanto da agricultura quanto da pescaria também. Legal. Mas tu está no STTR agora ou não? Não, agora eu tô em casa. Então tá. Tá, aí dá, de repente dá uma alternância ali, né? Principalmente aproveitando essas oportunidades de gravar com o pescador, com a agricultora, porque eu percebi que em alguns casos aqui a gente tem várias reportagens com a dona Ivete, que eu acho muito boas, só que eu estou tendo que segurar elas para não ficar ali muito, né? Tipo assim, tem várias organizações, tu gravou com ela, a Raíssa gravou com ela, né? Tem vários vídeos que ela aparece ali, e ela fala muito bem, ela é muito boa, mas aí eu acho que para a gente dar uma alternância, não ficar ali, né, sempre com a mesma porta-voz, aí a gente faz um tempo ali com os personagens das comunidades e tal, né? E aí, quando for ali para, enfim, eu vou falando para vocês, mas quando chegar mais numa pauta que seja ela central, aí a gente grava com ela de novo, mas só para não ficar muito na figura dela, né? Então a gente faz uma alternância ali. Tem uma matéria, inclusive, que a Raíssa fez que está bem bacana, está com 20 minutos, ali foi bem longa, né? Bem profunda, mas aí só para a gente dar essa alternância ali, para não ficar muito repetitivo, tá? Quem mais? A Rayane, o que tu imagina para esse mês? Olha, eu tô sem ideia, mas estarei indo lá com o seu Alexandre essa semana, que ele sempre me ajuda, né, todo mês. Aí eu vou ver o que ele tem lá para ele poder me ajudar. Porque aí vocês podem fazer, inclusive, de repente, um bate-bola, tu e a Camila, né? Porque vocês duas, agora vocês são uma dupla aí, né? Assim como funciona lá em Curuá, vocês poderiam também se juntar, né? E, de repente, fazer algumas pautas juntas, quando tiver alguma ida para campo. Checa com o seu Alexandre, porque se precisar de deslocamento, a gente apoia sabendo antes, né? Não sendo de véspera, a gente consegue organizar para apoiar a ida de vocês duas. Então, sendo a colônia tem uma agenda em tal comunidade, vocês vão para fazer a cobertura da atividade? Sim, mas a principal oportunidade é de estar em campo, gravar ali diferentes temas, aproveitar, às vezes dá para fazer até várias matérias numa ida só. Então, tem essa checada, que aí dá para fazer muita coisa bacana, assim, saindo de onde vocês estão, indo para uma outra comunidade, tá? Aí a gente vai conversando ali. Quem levantou a mão? Acho que foi a Raíssa? Oi, sim. Bom dia. Bom dia, Raíssa. Eu tenho uma dúvida. Eu estava pensando nesse mês
em fazer sobre o PA, né? Porque a MTR vai fazer as primeiras entregas do PA, estamos fazendo de tudo para que aconteça agora em abril. Muito bom. E acompanhar, né? Uma delas já tem até assim, algumas produtoras em mente para acompanhar, fazer essas entregas. E eu queria saber, assim, se eu posso estar citando, né, no vídeo, o Centro Rede Assá, né, que faz também, eu não sei se é parte da Sapopema também, né, uma linha dentro da Sapopema, e que também ajuda, né, está ajudando as três organizações, né, que é nós da MTR, da Fox e da Ampravati. Então, são as três organizações nesse projeto. E aí eles estão ajudando a gente também, né, e aí eu fiquei nessa dúvida também, né, se a gente pode falar ou não, assim, mas ainda a gente não vai aprofundar muito, né, mas fiquei, como que se tá, né? Não, E, pode, a IASA é parceira nossa, né? Inclusive a nossa vice-coordenadora está junto ali na organização do IASA, né? Então, enfim, é uma organização super parceira ali, né? Um projeto super parceiro, na verdade. E aí a gente tem uma grande oportunidade de mostrar algo que a gente quer muito mostrar, que é o programa de aquisição de alimentos, né? Esse fornecimento, a organização em torno da a política pública, né? Então, tem vários elementos ali que são importantes de serem registrados. Eu acho super necessário, inclusive, fazer essa matéria, né? E aí, se conseguisse mostrar, por exemplo, desde o início, seria sensacional, né? Porque aí você mostra ali desde do plantio, da colheita, e aí tu pode recorrer, inclusive, a arquivos que tu tenhas ali, né, de onde tu já passou, que é das mulheres que vão fornecer para o PA. Então, tem o arquivo do plantio, tem o arquivo da produção, aí eu junto isso dentro do contexto do fornecimento para o PA. Então, acho que tem muito acúmulo de material ali que dá para aproveitar, e aí já chegando ali no embarque, no desembarque, né, enfim, acho que tem muita coisa bacana que dá para aproveitar ali, e pode sim mencionar, e de repente até conseguir ali do meio para o fim, incluir alguém que tenha do IASA, pode ser a Adria, pode ser a professora Daniele, pode ser, e aí falando, explicando sobre essa política, né, como é necessária essa organização toda e tal, e aí não se preocupa em relação a tempo, pode ser um material bem profundo, bem bacana, assim, para mostrar todo o processo. Mas é pois isso. eu achei bem legal essa ideia também, né? Eu pensei também em convidar eu pensei em convidar, assim, a professora Daniele, né, para gravar um takezinho com ela, falando sobre a rede Centro Iaçá, né, explicando um pouco, e a professora Ana Cecília também, né, que é da MTR e também é do Iaçá, está nos ajudando como Iaçá, né, nesse projeto. Gravar, assim, pensei nessas duas pessoas e também pensei, assim, também, essa outra dúvida era, porque também falar dessa questão de acessar o sistema, e que nós fazemos essa ponte, né, entre as produtoras e para colocar os dados delas e tal. E tem todo um sistema, né, porque é da Conab, né, e aí tem vários programas, vários aplicativos, né, e a gente tem que estar por dentro, e assim pode estar mostrando, acho que um pouco, né, dali uma imagem de apoio do PA, né, tipo, por exemplo, que eu tenho aqui, né, que é dos produtos, e colocando os produtos dela e tal. Eu acho que não tem nenhum problema mostrar o aplicativo, né, Uhum. rapidamente. Não, e aí, de repente, até pensando que rende bem o tema, aí eu não sei se renderia vocês se dividirem, né? Fazer Josi faz, por exemplo, de um polo, todos os três polos, são três polos que vão Vão ser fornecer? 5 polos que vão entregar da MTR. Pois Uma é. porrada de gente. São 16 produtoras entregando. Então, de repente, vocês poderiam se dividir para fazer as três, né? As três variam ali, voltadas para os polos que estão ali. Só tem que dividir bem para não ficar muito repetitivo, né? De repente, Sim, ali é porque nós temos a Solange, né? A Solange está para lá, para o outro lado, né, do Rio. Então, assim, Tapajós e tal. Eu acho que ela pode abranger o pessoal do Carariacá, que tem um polo no Carariacá, e algumas mulheres vão entregar lá do polo, né? E aí, daí, eu acho que é só para lá. Aí tem uma no Tapajós também, que a Josi também pode estar gravando, que é da Tapajós, que são duas, na verdade, né? Que é a Dona Sula e a Luciene. E daqui, já do lado daqui, já vai pegar o Eixo Forte, vão ter o Ituqui e a Curuaúna. São 5 polos que vão entregar. muito, muito legal. Eu acho que daria para vocês se dividirem aí vocês podem se organizar para dividir o que cada uma faz, para não ficar repetitivo, mostrar diferentes personagens, né? Explorar o máximo ali, né?
da fala e tal, deixar uma abordagem bem completinha. Aí cada uma faz o seu, porque senão vai ficar muito longo, né? Então, imagina ali, se cada uma fizer 20 minutos, vai E ficar uma. também eu pensei, assim, na verdade, eu não pensei também em mostrar tudo só de uma vez, né? Mas ir mostrando alguns passos. Aí, assim, eu posso mostrar a parte da primeira vez, né, desse negócio do Centro Rei de Assá, do programa e tal, e começar a parte já dos plantios, né, dizer que já tá. E também em outro vídeo, gravar com, de repente, eu vou gravar já outra entrega com outra produtora e gravar com o diretor da escola, né, que está recebendo, a importância dele falar disso e tal, porque esse é um projeto, digamos, um projeto piloto, né? E aí ele é um teste, né, digamos assim. E aí também a valorização da cultura, né, a valorização do regional, da alimentação, principalmente. Então foram incluídos vários derivados da mandioca, por exemplo, coisas que não tinham, né, na merenda agora vão ter, então da região deles mesmo. E também tem as outras organizações, né? Aí eu fiquei pensando, já que não tem representante dessas organizações aqui como repórter, se eu poderia também gravar com eles, né? Por exemplo, um representante da Fox, um representante da Ampravat, né? Que uma é dos quilombolas e outra dos indígenas. Inclusive, da Ampravate está no nosso radar aqui de ter representante. A gente não conseguiu sentar ainda com a Mariane para fechar isso, Uhum. disponibilidade ali de tempo e tal. Mas aí a gente tem no radar. Fox teve a oportunidade de ter, enfim, né? Questões e questões. Mas aí pode, assim, não tem problema nenhum. Não tem nenhum. Pode gravar Legal. e aí a gente aproveita. Mas aí eu deixo com vocês para dividir como é que fica ali a divisão das três, porque vocês têm maior compreensão ali do processo, né? De como é que está esse fornecimento e tal, logístico. E aí a gente vai conversando. Mas super legal, gosto muito da ideia. E aí acho que vocês estão em diálogo sempre, né? Vocês três repórteres da organização, então vocês são a organização que mais tem repórteres, né? Então, é legal que vocês se unam ali, estejam ali juntas, enfim, articulando para fortalecer uma a outra, fortalecer a organização e tenham ali essa oportunidade de mostrar o mesmo tema com diferentes ali abordagens, né? Então, vamos aproveitar isso e fazer disso ali uma boa limonada, né? Conseguir ali fazer esse bem bolado para que cada uma mostre uma parte. Sim, outra dúvida também, né? Fala pra caramba. A outra dúvida também era sobre a logística, né, também desses lugares, principalmente daqui, né, apesar de ser perto aqui em Santarém, mas eu tenho que deslogar para alguns lugares mais longe, né, tipo Serra Grande do Ituqui. E aí eu queria saber se ainda está de pé, né, aquela questão dos recursos, de mandar ofício, se a gente pode ainda estar fazendo isso, para a gente já se programar agora no início do mês. Sim, sim, segue, só que aí só tem que mandar com antecedência. O que tem acontecido é que alguns têm me mandado, tipo, já fui. Aí já fui, é muito difícil para mim conseguir emplacar, porque no pedido eu preciso colocar prévia, né? E aí eu tenho um prazo de 10 dias para poder ser aprovado pela administração. Então, se me enviam em cima da hora, eu não consigo executar, não consigo solicitar, tá? Porque aí eu vou colocar uma data que não é real e isso não é bacana, né? Então, é sempre importante que esteja com a previsão da data, que aí eu consigo organizar, enviar o pedido e tal, e a gente vê como é que faz. Se faz o repasse de combustível para casos de que o deslocamento é Bajara, né? Enfim, tem que comprar composto ali, isso dá uma trabalheira, mas a gente vai desenrolando. Só precisa de antecedência. Com antecedência eu consigo organizar, tá? Aí manda a relação certinha, qual é o custo, para onde que vai e tal. Aí lembrem que a administração é muito rigorosa em relação aos recibos e tal, então, conseguindo os recibos, aí a gente desenrola, tá? A gente vai combinando isso no PV, mas aí você está de pé sim, vocês só precisam ter antecedência. Já sei, hoje é a reunião de pauta dia 31. Vocês sabem que vão fazer a gravação dia 10? Aí já me enviam o mais rápido possível, porque aí eu já toco aqui, já organizo, já deixo ok, tá? Eu vou ter algumas viagens longas esse período agora, né? A gente está fazendo essa rodada de instalação, tem uma viagem para Brasília também, tem um monte de coisa aqui. Mas vocês me enviando com antecedência, a gente toca, tá? E aí está super de pé. E aí essas pautas que são estratégicas, nossa, a gente ajuda, a gente dá um jeito aqui, mas só precisa me passar antes, tá? Serve para todo mundo aqui. Beleza? Eu vou pedir para vocês ligarem a câmera para a gente fazer o print, por favor. Eu vou fazer a chamadinha agora, tá?
Bom, eu vou fazer logo o print, que vai contar como chamada, porque até eu fazer aqui vai demorar. Falta só o Lucas. Lucas consegue ligar a câmera, a Carol, a Rayane. Muito bom, pessoal. A gente vai se falando, aí já avisando, antecipando que a nossa vivência vai ser possivelmente ali entre o final de novembro e o início de. Entre o final de outubro e o início de novembro, é muito possível que seja nessas datas, mas eu vou avisando vocês, tá bom? Obrigada, um abraço, bom dia. Obrigada, bom dia, até mais. Bom dia. Tchau. Tá.